Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Pois nesse jogo aí entre Corinthians e Mirassol, a derrota, a gente não falou aqui da entrevista de Hugo Souza na saída de campo. Porque ela foi muito direta. Não foi nenhuma indireta, foi uma direta. Mas ela não foi só para o Memphis, tá? Eu vou reproduzir até aqui o que o Hugo Souza disse. Acho que precisamos repensar algumas coisas, algumas atitudes dentro de campo. O que a gente tem que fazer de melhor. Temos que repensar como atletas o respeito ao clube que a gente defende. Precisamos mudar o chip muito rápido, porque temos um elenco que não precisa sofrer, não precisa passar por situações difíceis. Temos que mudar o chip para desenvolver o melhor do nosso futebol, porque podemos fazer muito mais, mas muito mais mesmo. Isso foi um dos trechos só dessa entrevista que o goleiro deu. O que a gente apresentou nesse jogo e o que apresentamos no jogo passado está muito abaixo daquilo que podemos fazer. Temos que nos cobrar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar no que pode fazer de melhor, pensar na parte individual para ajudar o grupo a sair disso. Não podemos fazer o primeiro tempo da forma que foi. E depois de ter um segundo tempo dessa forma, no último jogo foi assim. Sofremos o empate no segundo tempo, isso não pode acontecer mais. O Hugo, numa voz de capitão, de líder, entendendo que, cara, muito abaixo, né? O jogo da Sul-Americana contra o América de Cali, esse jogo contra o Mirassol. Que é isso? Que é isso? Então, assim, muda o comando técnico, né? E você, pelo menos, não corre, não compete, não se esforça, não... Pô, pelo amor de Deus. É claro que a cavadinha do Memphis vai chamar atenção, mas eu já me manifestei aqui achando que... Tudo bem, ele pode ser cobrado pelos companheiros dele, do tipo assim, cara, tava 0-0, joga sério, né? Você tem um risco quando você faz isso. Beleza, e o Memphis é esse cara que vai arriscar, vai ousar, vai tentar algo diferente. Tá tudo certo, tá dentro do pacote Memphis. Agora, pode ter sido pro Memphis, mas é muito mais, na minha opinião, é muito mais generalizado, em termos de postura mesmo. Talvez o que o Memphis fez na cavadinha simbolize, né, um desdém que o time teve em campo contra o Mirassol. Mas isso envolve os outros jogadores. E o Hugo é um cara completamente... Não que ele não esteja falhando também, tá? Ele falhou em alguns lances aí e tal. Não sei se o gol do Mirassol, né? Porque a bola desvia, encobre ele e tal, mas ele tem algumas saídas erradas recentemente, porque também a defesa não tá passando tanta confiança. E aí quando você tem uma instabilidade ali no setor, atrapalha todo mundo, inclusive o goleiro. Então eu acho que ele tá sofrendo muito com o Félix Torres, com algumas pichotadas, com o Kaká, com o André Ramalho. Qualquer jogador que entra ali tá vazando, né? E isso acaba estourando no goleiro. Então, e não é só isso, tem laterais, a proteção à frente da defesa, o time como um todo, né? E a postura, sabe? Aquela malemolência, assim, pelo amor de Deus, gente. Malemolência no sentido de moleza mesmo, né? Malemolência pressupõe outra coisa, né? De malandragem e tal. Mas faltou, cara. Faltou ímpeto, faltou sangue, faltou, sabe, energia. Tá louco, tá louco. O Corinthians foi muito mal nesses dois jogos. O Hugo tá cobertíssimo de razão. Vamos ver a reação na próxima partida. Ou se tá dentro daquilo que a gente já conversou, né, de que o Corinthians tá nem aí pra Sul-Americana e aí pode focar no Brasileiro. E aí é sobre isso que eu queria falar, porque, amigos, a vitória do Huracan na rodada passada, ela praticamente classificou o Huracan, né, que tem 10 pontos, o América de Cali tem 6 e o Corinthians tem 5. É que o Corinthians pega o Huracan, fora de casa, é verdade, na última rodada. Mas se ele ganhar do Huracan, então, vai depender do jogo contra o Racing do Uruguai na quinta-feira. Porque assim, o Corinthians pode fazer 11 pontos, né? Pode chegar a 11 pontos. O Huracan hoje tem 10. O Corinthians em 2 jogos pode fazer 11, é o máximo, porque hoje ele tem 5, mais 6, 11 pontos, beleza? Isso significa que o Huracan, que nesse cenário perderia para o Corinthians na última rodada, e aí o Corinthians chegaria aos 11 pontos, mas é sinal que o Huracan ele precisa perder para o América de Cali também, nessa rodada. Joga na quarta, inclusive. O Corinthians joga na quinta com o Racing. Por quê? Porque se ele empatar, esse detalhe é importante. O primeiro critério de desempate é saldo de gols, não é número de vitórias. Então, hoje, o Huracan tem 10. Se ele empatar com o América de Cali, ele vai a 11, que é o máximo que o Corinthians pode chegar. E o Huracan não vai pontuar mais, por quê? Porque os dois se enfrentam. Então, se o Corinthians chegar
a 11 pontos, ele terá vencido o Huracan. Então, seria 11-11. O saldo de gols hoje do Huracan é de 8, do Corinthians é 0. Então, obrigatoriamente, o Huracan precisa perder para o América de Cali. Perder. E o Corinthians venceu os seus 2 jogos. Um deles é contra o próprio Huracan, o outro, o Racing do Uruguai. Então, assim, se o Huracan perde para o América de Cali na quarta-feira, temos um jogo. Porque aí o Corinthians vencendo os seus 2 jogos finais, classifica em primeiro, que é o que pode, né? Claro que depende do América de Cali também, né? O Corinthians não pega mais o América de Cali, né? Só que o América de Cali, nesse cenário, ele terá vencido o Huracan. Então ele vai ter ido a 9. E aí na última rodada, o Corinthians ainda tem que secar o América de Cali, que recebe o Racing do Uruguai, que precisa fazer um empatezinho em casa. Então assim, gente, classificar em primeiro nesse grupo tá praticamente impossível. Para classificar em segundo, basta fazer mais pontos do que o América de Cali, né, que tem 1 ponto a mais do que o Corinthians. Então, se o América de Cali fizer 4 pontos nesses 2 últimos jogos, o Corinthians tem que fazer 6 e assim por diante, para vocês entenderem. Bom, voltando ainda em Corinthians e Mirassol, cara, eu realmente confesso que eu não percebi a entrada que o Ranieri tomou no momento, né, da partida em que o João Vitor Gobi, o árbitro do jogo, e o Márcio Henrique de Góes, também o VAR, eles nem chamaram para revisão. Mas foi uma pegada no tornozelo que rendeu uma sutura. Teve que costurar no intervalo. E ele volta alguns minutos para o segundo tempo. O Ranieri é um touro, né, realmente, né, mas ele rompeu, ele começou a sangrar, encharcou a meia, jogou alguns minutos ainda, com um sangramento ali por conta da entrada que tomou, mas é um trauma, né? Isso aí provavelmente foi corrigido agora, né? Pelo departamento médico, e a tendência, né, é que ele esteja em campo. Não sei se contra o Racing, mas no final de semana também. E aí eu queria falar para vocês da sequência que o Corinthians vai ter no Campeonato Brasileiro, porque, vamos lá, né, Dorival? Tem uma pausa ali na frente pro Mundial. Então, se tem um momento para esticar a corda, é agora. Porque, assim, o Corinthians tem que parar no Mundial numa situação a máxima possível confortável na tabela. Sul-Americana eu não sei o que vai acontecer, mas no Brasileiro, se liga nesses 4 jogos aqui. Final de semana tem o Santos em casa, tá? O Santos também tá numa complicação aí, pega o Ceará agora nessa segunda-feira, ainda fechando a rodada, mas tá ruim, o Santos tá muito mal. O Galo fora, o Vitória em casa e o Grêmio fora. São os 4 jogos antes da pausa pro Mundial. O Santos em casa acho que é um jogo vencível pelo Corinthians, né? O Santos tá numa dificuldade tremenda. O Corinthians já venceu o Santos 2 vezes esse ano, né, pelo Campeonato Paulista. Uma na fase de grupos, outra na semifinal. E agora vai enfrentar de novo pelo Brasileiro. O Santos tá realmente numa situação mais complicada. O Galo fora complicou um pouquinho, porque é um time que se reagrupou aí. Parece que tá ressurgindo aí, parece que tá voltando a jogar bem. Então, esse jogo aqui é um pouquinho mais difícil. O Vitória em casa, mesmo que tenha vencido o Vasco no final de semana, também é um time que, ok, dá pra ganhar. Não vai ser fácil, evidentemente, mas acho que dá pra ganhar. E o Grêmio fora, cara, o Corinthians tem conseguido bons resultados em Porto Alegre, especialmente, né? Quando joga lá, nos últimos tempos aí tem conseguido vitórias. Então, assim, é um jogo que não sei até lá como é que o Grêmio vai estar, se o Grêmio melhorou um pouquinho, porque ainda tá duro, viu? E o Corinthians não pode entrar com essa tiriça que tá entrando. Então, assim, muito longe pra gente avaliar Grêmio e Corinthians. De novo Grêmio e Corinthians na minha vida, vamos lá. O Santos em casa dá pra ganhar, o Galo fora mais difícil, o Vitória em casa dá pra ganhar e o Grêmio fora, vamos botar um empate nesse jogo aqui, eu fecharia por empate. Então dá pra, num cenário otimista, dizer que o Corinthians fecharia 7 pontos nesses próximos 4 jogos, de 12 disputados. Não sei se é o ideal, mas enfim. E aí por isso que eu digo, Dorival, estica a corda agora. Ah, mas vai machucar, não interessa. O problema é começar a se atrapalhar, ficar mal no Brasileiro, ficar mal na Sul-Americana, e aí não conseguir fazer nada, não adianta gerir fisicamente, né, o time se o resultado prático disso, se o objetivo não é alcançado. Então, vamos aguardar para saber o que acontece. O que vocês acharam de todos esses assuntos aqui? Quero ouvi-los aqui, comentem. Eu sempre leio, tá? Sempre leio todos os comentários de vocês. Deixa aquele like no vídeo. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu? Tchau!